Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Você trouxe sua Bíblia? Levante ela bem alto, sua espada, desembanhe a sua espada. Pode ser seu aplicativo, não tem problema. Eu não sou daqueles velhos que falam, aplicativo não é Bíblia. Tá por fora. Erga bem alto. Vamos falar juntos? 1, 2, 3. Essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Esta noite eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso que minha mente está aberta. Meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a incorruptível, a indestrutível, a semente da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca eu jamais serei o mesmo. Pai, nessa noite, Pai, nós queremos não apenas guardar a Tua palavra no coração, mas principalmente transbordar ela no nosso coração. Pai, nessa noite nós queremos mergulhar na Tua palavra. Nós queremos ouvir os céus, queremos ouvir o Teu Espírito. Queremos, Senhor, ter um banquete, um encontro com o Senhor, Pai. Fala conosco nessa noite. Traz aquilo que está em pauta para hoje, nesse tempo, em cada casa, em cada empresa, em cada escola, em cada negócio, em cada família, em cada matrimônio, em cada criação de filhos aqui representado. Pai, em cada ministério aqui, Espírito Santo, que nessa noite nós saímos daqui na certeza que tivemos um encontro com o Senhor. Abre os ouvidos, abre a mente, ilumina os olhos do entendimento. Tudo aquilo que nos atrapalha, aquilo que está competindo, a atenção, que nessa hora, Senhor, seja silenciado. E Pai, que essa palavra encontre um solo fértil. Nós declaramos que essa palavra tem profundidade nessa noite. Que essa palavra nos molda nos próximos dias. Que essa palavra, Senhor, muda a nossa cultura como igreja. Pai, obrigado, Senhor, porque essa palavra vem do Senhor. E como mensageiro nessa noite, eu me porto com temor. Eu me coloco, Senhor, diante do Senhor, fazendo das Tuas palavras as minhas palavras essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim para quem está do seu lado: não perca o culto. E agora para quem está do outro lado. E agora para quem está atrás. O tema dessa noite é: não perca o culto. Aleluia. Não perca o culto. Isso vai se tornar entre nós um chavão. Eu declaro que isso vai se tornar para nós um instrumento leve de exortação. Em alguns momentos você vai precisar olhar para um irmão e falar: irmão, não perca o culto. O tópico hoje eu quero falar sobre a consciência completa e a atenção plena de uma vida no Espírito. Consciência completa e atenção plena na vida do Espírito. E essa mensagem ela surgiu numa observação minha a partir das pessoas que eu percebo vindo ao culto, mas não estando em culto. Pessoas que vêm para a igreja, mas não trouxeram a cabeça para a igreja. Pessoas que estão com o mestre, mas não ouviram o mestre. Pessoas que estão diante de milagres, mas não viram milagres. Pessoas que estão diante dos fatos daquilo que Deus está fazendo, mas não conseguem serem testemunhas, porque não viram. E a diferença entre Marta e Maria não era o que elas propriamente estavam fazendo, mas era principalmente na intenção que estava tendo dentro de uma diferente da outra. Então o texto diz que Jesus estava passando por um vilarejo, ele entra rapidamente na casa de Marta e Maria. Marta vai lá e recebe Jesus.
Maria sai do quarto, enxerga Jesus e rapidamente se coloca aos pés de Jesus. E passado ali eu chuto meia hora, 1 hora, o texto ele diz assim: mas Marta, overly occupied and too busy, estava sobrecarregada e muito ocupada, e estava distraída com o seu muito serviço. Então ela veio e disse para o Senhor: Senhor, não é nada para você que a minha irmã fique aqui na sua presença e eu fique te servindo sozinho? Fale para ela para me ajudar. Diga a ela para pôr a mão na massa comigo. E aí Jesus, ele olha para Marta e fala: Marta, Marta, por que você anda agitado? Maria escolheu a melhor parte. Maria escolheu ter noção de quem estava em casa, enquanto Marta estava distraída sobre quem estava em casa. E aqui eu queria falar hoje basicamente sobre a nossa capacidade de servir adorando e adorar servindo. Nós somos diáconos, diaconisas, presbíteros, pastores, nós somos pregadores, nós somos mestres, nós somos maduros. E às vezes você entra numa mentira, você acredita que você tá lá e foi pro culto. Só que você pensa que ir pro culto é estar em culto. Então você fala: não, mas não tem problema, eu toco aqui da churrasqueira aqui, eu tô acompanhando lá de cima. Não, eu faço o som ali. Eu toco a guitarra, eu toco o violão, eu toco a bateria. Só que de repente você começa a murmurar, porque você fala: pô, ninguém chegou, ninguém veio, ninguém quer tocar junto com a gente, ninguém fica aqui para ajudar. E aí eu percebo que as Martas, elas murmuram quando encontram Marias desfrutando a presença. A Marta, ela tem raiva de quem está de boa. Só que sabe por que ela tem raiva de quem está de boa? Porque ela não está de boa. Porque ela não encontrou esse lugar nos pés de Cristo. Jesus, ele está ali. E Maria, ele chega e fica do lado de Jesus. Só que Maria, provavelmente ali, já fazia ideia que Jesus, ele em breve não estaria mais entre eles. Mas o que me chama a atenção é que Jesus não recriminou Marta que Marta não parou de servir. Jesus só reclamou que Marta não estava prestando atenção em quem estava em casa. E às vezes a gente fala assim: não, você tem que vir na igreja, não toque bateria. Por quê? Porque você precisa ser Maria. Como se não tocar bateria e sentar aqui na frente resolvesse. Só que entenda hoje que não é o que você faz, mas é sobre a consciência de quem está diante de você enquanto você está fazendo. É isso. Então se Maria estivesse lavando louça, Jesus estaria dizendo da mesma maneira: Maria escolheu a melhor parte. Porque a melhor parte de Maria não foi ficar de boa e não lavar louça. A melhor parte de Maria foi que Maria tinha consciência da comunhão que ela encontrou com o Mestre. Enquanto Marta recebeu Jesus e não viu que era Jesus. Estava à presença de Jesus, mas não desfrutou da presença de Jesus. Marta estava mais impressionado no resultado da limpeza da cozinha. O texto está dizendo que ela estava preocupada em limpar a cozinha. E ela reclama com Jesus: pô, fala para minha irmã me ajudar com a cozinha. Tá cheio de louça lá. E Jesus falando: cara, que você tá distraída com a cozinha, meu? Sério mesmo que agora, nessa hora que eu tô aqui, tô de passagem, eu entrei aqui, você me trocou pela cozinha. A cozinha é mais importante do que eu. Larga essa cozinha, amanhã você termina essa cozinha. Conhece alguém assim?
E às vezes a nossa cozinha é a guitarra. Não, mas eu quero tocar guitarra. Irmão, larga essa guitarra, vem pro culto. Não, mas é que hoje eu tô no Stories, hoje eu tô na transmissão, hoje eu tô na... E ele tá aqui, ó, na cozinha. Eles falam, irmão, vem pro culto. Você tá transmitindo o culto, mas você não está no culto. Você está fazendo o som do culto, mas você não recebeu o culto. Você está tocando no louvor do culto, você está fazendo o culto, mas você não entrou em culto. Isso tem me perturbado. Porque eu percebo que as pessoas, elas estão envolvidas com as coisas de Deus, mas não estão envolvidas com Deus. E eu estou aqui para te dizer, isso é obra morta. Você vai fazer isso 2 anos, 5 anos e vai terminar se sentindo enganado. Você vai falar, pô, não funcionou. Não funcionou porque você ficou lavando louça. Você estava preocupado com o que não importa. Quando na verdade você tinha que estar, ó, eu lavo louça, mas minha cabeça está cá. Eu estou olhando, o que mais? Agora é hora de orar. Não, deixa eu ir lá na frente. Deixa a louça ali. Não, agora é hora de ungir. Agora é hora de levantar. Agora é hora, deixa ali e levanta. Do descontentamento que começa. Hã? A raiz do descontentamento. E aqui começa a murmuração do descontentamento. Nada tá bom. Porque no fundo você não tá bem. Porque no fundo você não vê o Jesus. Porque no fundo você não tem noção do que nós estamos fazendo aqui, que não tem nada a ver com louça, nada a ver com prato, não tem nada a ver com louvor, não tem nada a ver com Marvels, não tem nada a ver com carne, tem a ver com culto. E hoje eu quero falar sobre 3 elementos que constituem um culto. Um culto não é na igreja, um culto é em você. Você é o culto. Antes da cruz, o culto acontecia num santuário. Você precisava ir até o santuário para entrar em culto. Depois da cruz, o santuário entrou em você. Agora você é o santuário. Aonde você vai, a arca de Deus chegou. Antes da cruz, Deus morava numa caixinha. Depois da cruz, a caixinha mora dentro de você. Você é a arca de Deus. Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Deus habita pessoas. Deus habita em nós. Por isso quando você fala assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, agora eu não vou mais à casa do Senhor. Eu sou a casa do Senhor. Esse texto foi escrito lá em Salmo. Quando a casa do Senhor era um lugar onde tinha uma tenda, tinha uma arca e tinha que cuidar como que você tocava a arca para não morrer. Eu quero morar nos teus átrios, eu quero morar na tua casa. Entenda, a casa veio morar em você. Por isso não tem mais como não morar na casa. E às vezes a gente entra em culto e sai do culto. Às vezes a gente está esperando o culto começar, quando na verdade o culto já está acontecendo e você não viu. Às vezes está esperando Jesus chegar, quando na verdade Jesus já está de saída e você não curtiu. Você não viu Jesus. Você não percebeu Jesus. Recentemente eu fui num culto. Não, deixa eu começar aqui. Então, 3 marcas de um culto. Não perca um culto. Não perca o culto. Quando você estiver meio distraído lá no cinema, a projeção não está funcionando. Aí o cara começa. Projeção. Acabou o culto do cara. É um domingo que o cara perdeu. Irmão, se você é esse cara fritando com uma projeção que não funciona, fala assim, não, os pratos não vão me possuir hoje. Eu vou deixar sem projeção. Vamos tocar sem projeção, mas eu não vou perder o culto. E aí fala, 2 ali, vai ali, arruma, mas vamos começar o culto aqui. Senhor, tal. Porque senão a gente fica lá, a projeção não funcionou, a bateria não está funcionando, o microfone está falhando, a luz está desligada, o ar-condicionado não funcionou. E no final a gente foi para a igreja, mas não encontrou o culto. E o culto, que era o principal valor de quem veio para o culto, não aconteceu, porque a gente estava preocupado com o prato, com a louça. Existem 3 marcas que revelam um culto. Primeira marca. A marca de um culto é comunhão. Aonde tem comunhão, existe um culto acontecendo
e as pessoas não estão percebendo. Jesus, ele encontrou em Maria uma comunhão que não estava em Marta. Marta estava desengajada da comunhão com Jesus. Mesmo que ela tentou impressionar Jesus com a casa limpa. Só que a comunhão não impressiona. Porque a comunhão, primeiro que ela começa sendo honesta. Ó, Jesus, tá uma zona aí, mas não liga. Mas vamos ficar aqui, deixa eu pegar um chá ali. Tem 2 copos descartáveis que sobrou ainda, porque o resto da louça está suja. Mas vai com esse copinho descartável que está limpo ainda. Comunhão é uma frequência no espírito, desprovida de interesse, não baseada em afinidade ou hobby, mas intimidade de um homem espiritual falando a outro homem espiritual. E a marca da comunhão é a piedade. E a piedade, ela é marcada por uma escuta ativa. Às vezes a gente não sabe o que é comunhão. Porque às vezes você pensa que ir no barzinho, tomar uma cervejinha, uma musiquinha ao vivo, cantar no karaokê, foi uma noite de muita comunhão. Não tinha comunhão. Nós fomos infectados com o entendimento que o culto termina e agora nós vamos para uma comunhão na pizzaria. Mas se não tiver pizza, não tem comunhão? E não tinha comunhão aqui dentro? Não tinha comunhão na chegada? E no fundo a comunhão é quando 2 homens espirituais eles se encontram e eles começam a falar numa frequência que é fora das coisas. É fora da terra. Aonde não há interesse, mas há troca. Aonde não há hobby em comum, mas há troca. Aonde não existe uma afinidade de idade. Ah, eu sou mulher e sou da maternidade e eu só procuro as mulheres da maternidade para ter comunhão. Não, isso não é comunhão. Comunhão pode acontecer entre uma criança de 10 anos com um senhor de 70 anos. Aonde algo ali deposita uma edificação. Aonde aquela criança sai e fala assim: nossa, eu gostei tanto daquele tio. Aquele tio um dia me ensinou. Aquele dia o tio me marcou. A comunhão, ela normalmente acontece uns aos outros. E quando a gente está em culto aqui, a gente precisa se orientar uns aos outros antes das coisas. Nós não estamos aqui por causa das coisas. Nós estamos aqui por causa uns dos outros. As coisas são o suporte, são os acessórios para tornar esse encontro um pouquinho mais agradável. Mas a partir do momento que o acessório começa a interromper a nossa comunicação, joga fora o acessório e fala: viu, vamos só conversar aqui? Porque às vezes a gente está tão preocupado com o meio, com as coisas, que a gente perde a comunhão com as pessoas. As coisas precisam sair tão certo, dar tão certo, que a hora que deu certo a pessoa foi embora, porque está tão chato. Ela só queria conversar, ela só queria ser ouvida, ela só queria ser amada, ela só queria ser percebida, ela só queria ser perguntada, ela só queria ser orada, talvez, receber uma oração. Mas a gente estava ali tão... Não, ó, abaixa a luz. A experiência tem que ser boa. Tá tudo certo. Só que se você perder o culto, a experiência ela é morta. Ela não termina em nada. Segundo, nossa comunhão tem que ser com o Pai. A comunhão com o Pai, ela precisa estar estampada na tua cara. Jesus foi perguntado: Jesus, cadê o Pai? Mostra-nos o Pai. Jesus falou: olha para mim e veja o Pai. Se as pessoas não encontram o Pai em você, é porque a tua comunhão com o Pai está pequena. Perceba os nossos filhos: quanto mais eles andam com a gente, mais eles comem o que a gente come, descasca a laranja do jeito que a gente descasca. Eles revelam quem nós somos a partir da convivência que eles têm conosco. E nós vamos revelar o Pai na medida do Pai que a gente tem na comunhão com o Pai. Quanto mais eu estou em comunhão com o Pai, mais o Pai é visto em mim. Então não é uma tentativa de mostrar, é uma tentativa de, na verdade, permanecer na comunhão com o Pai. Terceiro lugar, você precisa ter uma comunhão com o Espírito Santo, que não é com o Pai. O Pai é uma coisa, o Pai é um afeto, o Pai é uma expressão tua com o Pai.
Agora você sai da comunhão com o Pai, você entra na comunhão com o Espírito. O Espírito não tem a função paterna sobre você. Você não se relaciona com o Espírito na qualidade de pai. Você se relaciona com o Espírito na qualidade de guia, consolador, aquele que nos conduz em toda a verdade. Ele é o nosso tutor, ele é o nosso guia. E aí você tem uma maturidade, e aí você fala: Espírito Santo, me guia. Agora eu estou no modo maduro, eu estou no modo gestor, eu estou no modo operador, eu estou no modo que não tenho afeto. Eu não preciso do afeto do Espírito Santo, mas eu preciso da inteligência, das consolações, eu preciso do conhecimento. Jesus falou: e esse Consolador, ele vai dizer tudo sobre o Pai para vocês. Eu preciso conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é a informação privilegiada do céu. Quem se orienta por ele está à frente do resto da humanidade. Ele revela os segredos escondidos do coração de Deus para nós. É através do Espírito Santo. Quarto lugar, você precisa ter uma comunhão íntima com Jesus. Quem que é Jesus? É o Senhor do reino. É o Senhor da seara. Jesus não é teu pai. Jesus não é teu irmão. Jesus não é o teu guia. Jesus, ele é o teu Senhor. Ele é o senhorio. Ele é o teu possuidor. Ele é aquele que é o sumo sacerdote. O sacerdote maior entre os sacerdotes. Ele é aquele que é o rei dos reis. Ele é o maior rei dentre os reis. Ele é o Senhor do reino. Se ele disse, assim é. Se ele mandou, tá dito. Se ele proibiu, tá proibido. Se ele liberou, tá liberado. E nós somos embaixadores desse senhorio. Só que sem comunhão com Jesus, você não sabe sobre o reino. Você não se orienta no reino. Então a gente não escuta do reino do Pai. A gente não recebe a revelação do reino do Espírito Santo. A gente se relaciona no reino através do Senhor do reino, que é Cristo Jesus. E o reino é a ação de Jesus no mundo, na colonização dos corações humanos. Aquela mensagem que Jesus ele veio, revelou e falou: foi para isso que eu vim, para revelar o reino entre vocês. Esse reino continua em avanço. Esse projeto não acabou e não parou. Não parou nos discípulos. Só com quem que eu trato isso aí? Com Jesus. Comunhão com Jesus. E na qualidade de irmão. Só que ele é mais que irmão. Teu irmão não é teu dono. Mas Jesus é teu dono. Owner. Senhorio. Eu estou assenhorado. Por quê? Por que eu estou assenhorado? Porque eu pertenço a esse reino. E quando você está debaixo de um reino, o rei, ele tem amplos poderes sobre você. Sim. Jesus não te possui porque você se entregou. É porque você está debaixo de um reino. Tudo que está nesse reino é dele. E às vezes a gente fica numa comunhão meio, oh Jesus, me abraça, me beija, Jesus. Não, cara. Isso aí é coisa de órfão. Quanto mais órfão o cara é, mais meloso ele é. Porque faltou pai. Mas quando você tem pai, você não é mais meloso com ninguém. Por quê? Porque com quem era para você ser, você foi, com o teu pai. Com o pai você pode pegar e beijar, e abraçar e sentar no colo. Mas quando está suprido no pai, você não procura mais carinho dos outros. E eu e você, nós precisamos, em todos os ambientes que nós estamos, identificar a comunhão. Comunhão. Cadê a comunhão? Tem comunhão aqui? Não tem comunhão aqui. E quando não tem comunhão, meu amigo, junta as crianças, vai no carro e vai mais cedo embora. Você está perdendo teu tempo. Às vezes um lugar sem comunhão, ele está mais te distraindo, te drenando, fazendo você gastar o dinheiro que você não deveria. Para tentar ser legal, quem na verdade não vai levar a lugar nenhum. Calma, mas então é pra gente ser antissocial? Não. Só talvez você precisa ver a medida como você trata os da fé, os santos, com aqueles que não são santos. Porque eu percebo a gente mais
desprezando os da família da fé, que é lá da igreja, e tentando impressionar quem não é da família da fé. O vizinho rico, o sócio milionário, o fulano não sei de onde que é irmão do vereador. E aí eu vejo o crente virando um pintinho do lado deles. Fica impressionado, tentando impressionar, tentando sociabilizar, tentando... Não, vamos junto, eu pago, eu compro, a gente compra junto. E no final das contas, meu amigo, que porventura comunhão há entre a luz com as trevas? Como pode a verdade andar de mão dadas com a mentira? Como pode a justiça sentar e comer na mesa com a injustiça? E aí aqui a gente tem que ser um pouquinho mais radical. Que quem é luz e quem não é já é treva. E às vezes a gente está tentando chamar comunhão aonde não tem comunhão. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre luz e trevas. E às vezes a treva é teu sogro. A treva é teu pai. A treva é teu filho. E aí como é que você trata isso? Você trata isso sem sair dos pés de Jesus. Você não abandona Jesus para ir lavar louça com quem está distraído. Não, você fica ali e fala, ó, ele que vem aqui. Ele que abandone a louça lá. Ele que abandone a luxúria lá. Ele que abandone o enriquecimento, a avidez por enriquecimento lá. Ele que vem aqui. E às vezes, para ser legal com Marta, a gente abandona a comunhão com Jesus. Quando na verdade você tem que deixar Jesus falar com Marta. Tem que deixar Jesus soprar no coração do teu sócio e falar, ei, ele está escolhendo a melhor parte. Parece meio chato, parece meio quadrado, parece meio careta. Mas a vida com Jesus não é sobre hoje, é sobre sempre. A vida com Jesus é sobre sempre. Você conhece uma pessoa que sempre está num bom estado de vida? Essa é com Jesus. Não tem mais a menopausa emocional. Que um dia está quente, outro dia está com frio, outro dia está sangrando, outro dia está não sangrando, outro dia está desregulado. Não. É uma vida de estabilidade, de comunhão com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito e com os irmãos. Para entrar no culto, encontre a comunhão. E se não tem comunhão, não tem culto. Quando a gente chega na quarta noite aqui, entenda que o culto não começa às 7h30. O culto começa às 6h05, 6h15, 6h40. Começa com o irmão que você vê ali descendo do carro e já abraça ele e fala, cara, que bom te ver. Você está bem? Deu certo? Que bom que você passou pela cirurgia. Sabe quando tem alegria do reencontro? Só a comunhão traz essa alegria. Porque onde tem alegria de reencontro, vale a pena ter vindo. Se não tem alegria do reencontro, você se sente falando, putz, gastei de novo 30 de Uber. Mais 30 semana que vem, daí você faz as contas e fala, nossa, é 120 só para ir no culto por mês. Mais as ofertas lá, mais o Burger King depois. Daí, porra, 500 então só para ir nas quarta-feira no culto. E de repente você começa a fazer conta, por quê? Porque o dinheiro está valendo mais que a comunhão. A comunhão não está valendo os 500. Segundo lugar, segunda marca de um culto é a oração. Eu estou escandalizado o quanto as pessoas não oram. Não oram. Não oram. Elas não oram. No máximo elas oram quando alguém está orando. No máximo elas oram quando alguém ora. No máximo elas oram quando alguém pergunta, vamos orar? Alguém vai orar? Fora isso é assim, tipo, lavando a louça. Está no automático. Cultos que nós fazemos. Recentemente fui num culto que começou o culto, que o cara deu boa noite, que eles cantaram todo o louvor, que entrou a oferta, que entrou o cara dando welcome, entrou o cara introduzindo o pregador pregou, o pregador fez o anúncio ao apelo, ninguém veio. Então, por fim, ele falou, encontre alguém aí do seu lado e ore com ele. E no último momento do culto, a gente terminou orando
com aquele apelo xoxo, sabe? Que ninguém veio pra frente, então orem vocês aí. Eu falei, cara, a gente fez um culto inteiro sem orar. O cara não orou. Do louvor não orou, do pastor que introduziu o outro pastor não orou, o pastor que pregou não orou. E a gente consegue fazer um culto inteiro e não orar. Tem alguma coisa muito errada. Só que a pergunta é, será que a gente entendeu o que é oração? Primeiro que se a gente não entendeu, a partir dali toda oração é um saco. Para quem não entendeu o que é orar, orar é um saco. Já viu criança? Criança acha um saco orar. Sabe por quê? Porque ela não entende o que é oração. Daí é duro de sempre acompanhar a oração. Lá em casa a gente coloca as mãos assim, começa a orar, de repente já tá um cutucando. Aí você abre o olho, fica quieto. Por quê? Porque é um saco. Parece que tá chato ficar orando. Só que tem crente adulto, maduro, que no fundo acha um saco orar. Só que o saco não é porque oração é chata, é porque você não entendeu qual que é a lógica de orar. Por que a gente ora? E se a gente não entendeu a lógica de orar, obviamente que a gente não vai orar. Quantos cultos que eu quase subi a parede, que eu falava assim, vamos ter 3 orações voluntárias. Rapaz, e ficava. E umas 3 vezes eu surtei e falei, beleza, pode levantar e pode ir embora, ninguém precisa orar. Porque um fica esperando, o outro fica esperando, o outro fica esperando. É uma falsa educação, tipo, não, vou deixar. Mas meus irmãos, a gente tinha que estar disputando. Que nem Paulo falando, que ora em 2, quando muito 3. Né? Eu fico pensando uma igreja, tá todo mundo eufórico para orar. Só que hoje é o contrário, tem que implorar. Viu? Alguém pode orar? Você faz numa home church lá e fala assim, 2 orações voluntárias, e fica. Aí normalmente, quem ora? Sempre os mesmos. Os mais ingênuos. Os que não tem problema de ser zoado, que são sempre os mesmos que oram. São os que se expõem mais. Entenda uma coisa. Oração é ouvir o céu e falar na terra. Oração é você ouvir o céu e falar na terra. Nós estamos fazendo o contrário. A gente está tentando falar na terra, falar no céu o que a gente está vendo na terra. Está tudo errado. Não é assim que a gente ora? A gente ora o que a gente está vendo na terra e a gente ora agora para o céu. Senhor, tu sabes desse câncer aqui. Não está fácil, Senhor. E vai precisar um milagre forte aqui, porque está difícil. E esse câncer aqui, perto dos outros, tá como se para Deus um câncer fosse mais difícil de curar do que o outro. Só que já percebeu que a gente ora para o céu que a gente está vendo na terra? Está errado. Totalmente errado. Oração é você ouvir o céu e saber o que dizer na terra. Porque aquilo que você ligar na terra vai ser ligado do céu, e aquilo que você desligar na terra vai ser desligado do céu. Para o céu ligar e para o céu desligar, e eu ligar isso na terra, eu preciso conhecer o céu. Como é que eu vou saber o que eu vou ligar na terra, se eu não conheço o céu? Como é que eu vou saber desligar na terra aquilo que eu não sei do céu, que precisa ser desligado? Agora imagine se a gente começar a ouvir o céu e fazer algumas orações. Acabou. Não é pelo que se vê. No meio de uma circunstância de caos, você vai estar glorificando, você vai estar agradecendo. As pessoas vão falar, cara, que mundo que você vive? Aí você vai falar, não nesse. Porque já percebeu que quanto mais a gente vê as coisas ruins, mais a gente enche os nossos olhos, mais a nossa boca grita orando o que a gente está vendo. Meu irmão, isso não é de Deus. Pare de orar o que você está vendo. Comece a orar o que você está sabendo. No meio daquilo que você está vendo. E aí vai mudar. A gente não vai querer parar de orar. Oração é ser porta-voz das ondas e frequências da rádio celestial. O mundo precisa ouvir o que o reino fala a respeito deles. O mundo precisa saber o que Deus pensa a respeito deles. Isso nós falamos na oração.
Quando nós impomos as mãos sobre alguém e começamos a falar, eu preciso falar o que o céu fala sobre essa pessoa e não o que eu estou achando dela. Ó, Senhor, o Senhor sabe dessa situação. Ele está aqui sofrendo, né, mendigo. O Senhor conhece o sofrimento dele. Está redundante. O cara está recebendo essa oração, está falando, pô, legal. Vejo que és profeta. O cara tudo lascado ali e o pastor descrevendo ele. Mas não é assim que a gente ora. Você chega no enfermo, você ora sobre o quê? Sobre enfermidade. Por quê? Porque você está mais movido pelo que você vê do que pelo que você sabe. E quem diz que o problema do enfermo é a enfermidade? Quem diz que o problema de uma crise financeira é o dinheiro? Quem diz que o problema de um casamento é o matrimônio? Quem disse? Porque a gente não escuta o céu. E sabe por que a gente não escuta o céu? Porque não tem problema de comunhão. Os nossos cultos aqui, eles precisam mudar. Urgentemente tem que mudar. Aleluia. Sai dele agora. Estou expulsando o demônio da criança. Brincadeira. É que deu gatilho, porque lá em casa, quando acontecia isso aí, já tinha 7 correndo lá, porque era alguém demoniado segurando. Meu Deus. Você me alcança calago, por favor. Eu tô sem o tempo ali, mas sempre falta 10 minutos, né? Então, 15 minutos. Hoje é 15. Mas às vezes o culto aqui, eu percebo que a gente chega num momento como esse aqui, tá totalmente... É um ambiente contrário. A coisa não tá boa. O som tá ruim. O cara que tá cantando aqui tá com a pá virada. O baterista lá tá com um problema em casa. O outro tá lá atrás xingando porque não abre o retorno. E às vezes a gente tá na condição do culto, a gente devia parar. E falar, irmãos, vamos orar. Vamos orar que não tá bom. Ó, o cara lá atrás tá dormindo, o outro tá conversando, o outro tá cagando pra mim, eu falando. O outro tá no celular. O outro tá não sei o quê. Vamos pro culto? Vem pro culto? Vamos entrar em culto? E aí, nessa hora, a gente precisa começar a orar. É orar. Porque a oração, você escuta o céu e começa a falar na terra. Quando você começa a falar as coisas do céu na terra, o culto começa a ficar interessante. E aí a distração, ela perde força. Quantas vezes que a gente está num cinema ali e eu vejo um monte de gente no celular. E eu, se eu estivesse na condição daquele culto, eu parava o culto. Não, vamos parar. Terminou o celular aí? Terminou. Porque uma coisa, você está trabalhando no celular, então vai lá em cima. Não fica na primeira fileira, mexendo no celular. Por quê? Porque tem uma audiência inteira atrás de você, vendo inclusive o que você está olhando no celular. O que você está editando no celular. E aquilo ali é um mau testemunho no culto que a gente está. Os nossos líderes de louvores, eles precisam começar a interpretar o ambiente e orar num lugar onde as pessoas elas não estão preparadas para cantar. Orar. Vamos orar mais. Vamos orar mais. Vamos escutar mais o céu. Vamos escutar mais o céu. Porque quando a gente ouvir o céu, a nossa boca vai se encher de alegria. E aí o riso, o louvor, ele começa a fluir da gente. E não a gente... Vamos, pessoal, mais alto. Bate a palma. Porque é horrível ser líder de louvor aqui quando ninguém faz nada. Eu era líder de louvor por 12 anos. Aí eu chegava lá na Menonita, lá eu me matava lá na frente e falava assim, Deus, deve ser porque eu me masturbei essa semana, só pode. Porque não aconteceu nada, eles ficam me olhando. Tinha um pastor lá que ele ficava só assim, ó, ele segurava aqui o cotovelozinho dele aqui, ó. Parecia um pau no meio da enchente aqui, ó, o cara... E eu olhei, oh Deus. Cara, pior coisa é você liderar gente que não tá nem aí com o negócio. Pior coisa. A gente tinha que ser mais honesto. Tipo criança assim, ó, viu? Vamos sentar aí. Vocês não estão a fim de cantar nada. Senta aí e vamos pregar já. Porque não tem culto. A gente tá vindo assistir culto.
Entenda, não tem como assistir culto. Isso aí só tinha antes da cruz. Antes da cruz, o sacerdócio cultuava, a gente assistia a ele. Depois da cruz, eu sou o próprio culto, você é o próprio culto, nós estamos em culto. Eu tenho dificuldade com pessoas que cantam no louvor aqui, ó. E eles só cantam pra frente. É pra frente. Pra frente. Eu não vejo eles pra cima, eu não vejo eles em culto. Eles estão preocupados com a audiência. Eles estão olhando pra frente, pra trás, pra cima, pra baixo. Mas eles não estão em culto. Estão lavando louça. Não viram Jesus ainda. Porque está na cara deles que eles não viram Jesus naquele culto. Eles estão preocupados com a letra, estão preocupados com o ritmo, estão preocupados com a luz, estão preocupados com o aplauso, mas não estão em culto. É por isso que eu gostava tanto do Léo aqui. O Léo só precisava o Léo e um violão e todo mundo ia com ele. Esse lugar aqui era cheio de banco de madeira, esse piso aqui era esfarelado, a gente saía daqui a parmegiana. Essas paredes eram terríveis. Esse pano preto não existia. Era todos eternite aqui em cima. Esse lugar era de ponta cabeça. Aqui estava um pano preto cobrindo um monte de bugiganga. Mas quando o Léo pegava aquele violão, a gente ia aonde ele estava indo. Tem dois jeitos de você ministrar o louvor. Um é onde você fica mandando todo mundo ir para a presença de Deus. Vamos para a presença de Deus. Vai para a presença de Deus. Vai para a presença de Deus. E aí todo mundo fica assim, ó, esperando o cara. E o cara mandando, vai, vai. E outro é quando o cara vai na presença de Deus. Aí quando ele está na presença de Deus, quando ele manifesta aquela presença de Deus, ele não precisa chamar ninguém, todo mundo vai lá. Não, vamos lá que ele está lá. Já viu pessoas assim? Pessoas que carregam um estádio inteiro com violão, sabe por quê? Porque a presença de Deus é com eles. Eles abrem a boca e eles cantam para cima, eles não cantam para frente. Eles não estão nem aí com ninguém. Eles não estão esperando se o pessoal está rindo, está cantando, se está levantando a mão. Não, eles não estão. Ontem eu e a Eline, a gente estava com as crianças lá, de repente apareceu um casal, a mulher com lenço, 7 crianças cantando. E a música era The Goodness of God. Do jeito mais quadrado, tradicional possível. Aí a Aline falou assim, daí a gente olhou, né? Aquela coisa assim, zero performático. Quando a gente olhou, 20 milhões de visualizações. Daí a Aline falou, ainda existem pessoas que gostam do que é tradicional. Só que na hora ali eu senti e falei assim, não, Aline, perceba que eles não estão performando. O cara cantando, a mulher cantando, os filhos cantando, e não tinha vaidade. Não tinha vaidade. Nossos palcos, com todo respeito, não estou falando da banda nossa, o palco da igreja gospel no mundo está cheio de vaidade. Vaidade. Estão performando, querem aparecer, eles estão preocupados com a roupa, eles estão preocupados com um monte de coisa, menos com a presença de Deus. Tem 2 jeitos de você tratar teus filhos. Um que você fica mandando eles, vai no carro, e você fica ali do lado. Põe a roupa, você fica ali do lado. Aí você está no shopping, você fala, filho, vamos lá almoçar, E tem outro jeito, é o jeito que eu faço lá em casa. De repente estou dentro do carro, buzinando, o portão aberto, e já estou entre o portão e a rua. E já tá eles, o Dad, um pega o casaco, outro já vem com a meia, e eles terminam de se vestir dentro do carro. Por quê? Porque ou eu fico atrás mandando eles irem, ou eu vou e eles me seguem. Entenda, você precisa ser seguido na oração. Você precisa ser seguido na oração. Quando você começa a orar, as pessoas precisam orar com você. E não você falar, viu, vamos orar. Você quer orar? Alguém pode orar? Quando a gente está em culto, entra no culto. Não fique esperando as pessoas ir para o culto. No shopping, quando as crianças estão no shopping ali, vacilou comigo, perdeu, vai ficar para trás. É você que vem comigo, não eu que vou com você no shopping. Vocês me seguem. E quando a gente quer conduzir um povo a essa presença manifesta de Deus, a gente tem que parar de mandar as pessoas ir para um lugar que a gente já devia estar lá. Só que elas não veem a gente lá. Porque se elas vissem a gente lá, elas entrariam com a gente em culto lá.
E eu oro para que Deus mude isso aqui, a partir de nós. Que quando a gente começa o culto aqui, a gente não fica assim, pessoal, vamos, pelo amor de Deus, sente aqui mais para frente, vamos. Por quê? Porque você chegou em culto. E tá tudo bem se você sentar lá atrás, sentar aqui, se for para cantar, se for para tocar. Por quê? Porque eu tô limpando, tô lavando a louça aqui, mas que mais, Jesus? Que mais, Jesus? Jesus está aqui. Eu não vou perder a minha concentração com Jesus. Estou fazendo stories no cinema, mas eu escutei o que a pregação disse. Eu estou tocando no fundo musical onde o pastor está orando pelas pessoas, mas eu estou recebendo essa oração junto. Num culto a gente não pode ter funções, a gente precisa ter culto. Quem está lá atrás, sentado na mix lá, vocês precisam estar em culto. Enquanto você está ali, não desliga do culto, não perca o culto. Quem toca aqui, não perca o culto. Porque de repente a gente está muito, faltou detergente. Nossa, mas tem muita louça. Ninguém vem ajudar aqui na louça. E de repente a gente está distraído aqui no meio do culto, porque alguma coisa saiu errada e a gente não percebeu mais o que foi pregado, o que foi orado. E às vezes você, servindo num culto, você devia levantar e vir aqui. Eu preciso orar por mim. Eu também preciso. Os fundamentos da oração. Número 1. A oração discerne ambientes. Se você não orar, você não vai discernir ambientes. E tem ambientes que você precisa orar. Orar. O pau está torando, a coisa está de ponta cabeça, não tem solução, é um problema gigantesco e você começa a ligar para um, ligar para outro e esquece de fazer o básico. Ei, vamos orar. Vou orar. Sai andando no quintal, anda no corredor, vai no banheiro e já começa. Satanás, agora não. Em nome de Jesus, você solta esse assunto. Sai daquela pessoa. Você não atrapalha esse almoço. Você não... E você discerne o ambiente. A palavra é o nosso maior instrumento de governo. Não sei se você sabe disso. Nada é mais alto e superior do que a palavra de um rei dentro de um reino. Se o rei disse, é um decreto. E quando eu e você, nós somos reis sacerdotais do reino que nós pertencemos, entenda que a sua oração são decretos. São decretos. Sua oração são decretos. Então não é ficar, Senhor, obrigado por esses bons alimentos. Obrigado por essa tarde. Obrigado por esse dia. Obrigado pelo... Cara, rei não ora isso, cara. Tá tudo certo agradecer, mas só agradecer é infantil. É oração de criança. A criança só agradece porque ele não sabe se relacionar na responsabilidade das coisas. Número 2, fundamento da oração é discernir os espíritos. Nós oramos para discernir espíritos. Espírito de incredulidade, espírito de lascívia, espírito de soberba, espírito de arrogância, espírito de engano, espírito... E você vai aqui, ó. Acertei, achei. Achei o demônio. Que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofisma e altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E é pela palavra que a gente vai vencer isso. Só que se eu não oro, se eu não tenho essa clareza, eu não discerno o ambiente, eu não discerno o espírito. E aí eu fico batendo nas pessoas. Eu fico pensando mal das pessoas. Eu fico me debatendo com as pessoas. Terceiro lugar, discernir os movimentos. O fundamento da oração. Terceiro fundamento da oração. Discernir as movimentações do céu em relação à terra. Entenda, é em oração que você escuta o céu. E o céu está se movimentando nesse exato momento em relação à terra. O céu, a nossa pátria celestial, ela está se movimentando em relação ao que está acontecendo na terra. Algo está acontecendo na terra. Tá bastante gente agitada. Nunca se viu tanto terremoto. Nunca se viu não sei o quê. Hoje a montanha desabou no Himalaia. E apareceu um avião no céu e soltou uma fumaça no céu. E estão mexendo no clima, na rotatividade da terra e não sei o quê. E você acha que o céu está de boa? Você acha que Deus está de braço cruzado, não está fazendo nada? Pode ficar tranquilo. Que Deus, ele controla e governa todas as coisas.
Só que se eu não sei o que Deus está fazendo e o que o céu está se movimentando para essa época, para essa era, para esse caos, para essa crise, eu não vou saber ser um embaixador do céu nessa crise. Ou é o ninho, aquecimento, não sei o quê. Meu irmão, a oração existe para eu e você discernir movimentações do céu em relação ao que está acontecendo na terra. E o céu sabe. O céu está de boa. O céu, ele governa sobre a terra. Nossa pátria celestial é o reino que Daniel viu, a pedra que despedaçou todos os reinos, e no final sobrou um reino que é para sempre. E esse reino é eu e você, nós pertencemos. Não temos reinos, não temos reis, não temos a maçonaria, não temos os Black Rocks, não temos nada. O capitalismo, não temos. O nosso reino é para sempre. Em último lugar, quarto lugar, a oração é a nossa ferramenta de declaração, proibição, liberação, renúncia, profecia, ordem. E suspende. Quando você suspende algo, nós temos poder de suspender algo. Algo está dito, algo está bolado das trevas, e você fala, nós suspendemos. Uma palavra que veio da infância, uma palavra que veio da ex-esposa, uma palavra que veio do ex-patrão. Eu e você temos poder para suspender essa palavra. E quem crê, crê. E quem crê, desfruta dessa possibilidade. Alguns dias atrás estávamos reunidos com os pastores ali, e uma das coisas que tem incomodado bastante a gente é sobre as 30 cadeiras que sobram no cinema ainda. Porque se vem 70, 100 pessoas e a gente não faz nada para isso, por que não vem 120 pessoas? Era só ser 120. E a gente fica assim interpretando Deus. Mas a gente não vai sair só fazendo marketing, enchendo. A gente não está ali para encher nada. A gente está ali para Deus soprar na vela e a gente regular a vela. A gente arma a vela e Deus sopra o vento. E aí no meio da reunião, um dos pastores olhou e falou assim, Cal, tem algo que me incomoda. Por muitos anos, você falava na igreja do cinema, ó, a igreja do cinema é um túnel. Quando você entrar nele, procure a saída. Esse pastor falou assim, eu creio que você deveria orar e suspender essa palavra e renunciar a essa palavra. Porque se você profetizou como pastor dessa casa, que a igreja era um cinema, que as pessoas iam entrar e elas precisavam procurar uma saída, ninguém vai ficar. E hoje é a nossa dor. Onde estão as pessoas que estão nascendo de novo? Onde estão as pessoas que estão passando pelo cinema? A gente só quer saber onde que elas foram. Estão congregando com quem? E aí a gente levantou ali em fé e eu renunciei a essa palavra. Deus, a partir de hoje a igreja do cinema ela não é um túnel. Ela é uma casa. As pessoas podem encontrar pertencimento. Elas podem encontrar guarida, elas podem encontrar proteção, elas podem fazer parte dessa casa, podem ser filhos dessa casa, podem ficar nessa casa, podem ser emancipados dessa casa. Mas foi lindo de ver que alguém crê. E tem coisas que, quanto mais você ora, menos coragem você tem de falar. Quem nunca ora fala um monte de besteira o dia inteiro, porque a língua é leviana, porque não ora. Mas quanto mais você ora, menos você é leviano. E terceiro lugar, terceira marca de um culto, revelação. Comunhão, oração e revelação. Onde tem comunhão tem culto, onde tem oração tem culto, onde tem revelação tem culto. Em um culto encontre a revelação. A revelação, ela é o ato de você ouvir o que o pregador não disse. Existe a palavra logos, existe a palavra grafos, existe uma palavra que é rema. A palavra grafo significa escrita, escritura. Refere-se a uma palavra de Deus que está no texto bíblico. Nós lemos a palavra grafos. Não é o termo grego mais correto. Vem de grafê, que na verdade é a escrita. A palavra escrita. Essa palavra escrita vem de uma palavra do logos. Logos significa a mensagem, o discurso da palavra, a expressão de um pensamento, que biblicamente
pode indicar a mensagem de Deus e também do próprio Jesus, a palavra viva. Perceba que em João 1, o texto diz assim, ó, no princípio ele era o Logos, o Verbo, a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aqui fala do discurso, do decreto, ele era a instrução, ele era a narrativa, ele era o pitch, ele era a fala. No princípio, ele era um pensamento, e o pensamento estava com Deus e o pensamento era Deus. O verbo é um pensamento, porque todo verbo, ele tem origem num pensamento. Então, antes de existir tudo, já existia o pensamento. Esse pensamento foi revelado no Logos. Só que agora vem a terceira parte, que a religião não tem acesso. A religião, ela funciona baseada em logos e grafos. Por isso que o presbiteriano ele gosta de falar assim, quero ver na palavra. Ele quer saber no logo, no grafos. Menonita, palavra. E aí eles falam assim, ó, o que Deus falou está na palavra. Ou seja, eles não escutam Deus. Eles não escutam Deus. Eles são surdos. Eles nunca ouviram Deus. Porque eles não têm nem coragem de dizer que Deus disse. Só que o reino não. O reino carrega o rema. Rema significa a palavra dita, a palavra pronunciada, um enunciado específico. Descreve uma palavra das Escrituras que o Espírito Santo, ele ilumina e ele aplica a uma pessoa e uma situação em particular. Rema é a palavra no seu significado mais... Rema é a palavra mais no seu significado do que no seu sentido literal. Carregado mais de sentido do que de conteúdo. Por isso que Romanos 10:17 diz, ora, a fé vem pelo rema de Cristo. A fé vem pela palavra, pela pregação, e a pregação vem pelo rema de Cristo, não pelo grafos, não pelo logos. A palavra ali em Romanos, que Paulo escreveu, ele falou, a fé vem de você ouvir o rema de Cristo. O grafos iluminado pelo Espírito Santo. Quando aquela palavra salta da palavra, quando a palavra salta da Bíblia, isso torna uma revelação pessoal para agora, para hoje. Por isso que as nossas escolas dominicais, ela não pode ser baseada lá nas histórias de Davi, de Golias, de Sansão. Não. Ela precisa ser do grafos iluminado com rema. E a gente precisa pregar para as crianças como fazem aqui, já trazendo revelação para as crianças. A revelação, a palavra é revelada para elas. Estou terminando. E aí que Paulo ele se refere em Gálatas 3, que diz, quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Aqui ele está dizendo, vocês se referem a ouvir da fé, isso é, de uma audição espiritual que acompanha o nascimento da fé operada pelo divino. E agora vocês querem voltar para a lei de novo? Para o logos, para o grafos? Rema é uma fala carregada de mensagem entendida. Rema é minha capacidade de eu falar algo e você interpretar o que eu não disse. Mas o que eu disse gerou em você uma conclusão. Você fala, nossa, entendi. Aí tua mulher do lado fala, entendeu o quê? Você nem sabe por onde começar. Você fala, é uma longa história. Minha maior experiência nisso foi em 2013. Eu estava com 800 pessoas num movimento chamado Dia de Glória. O pastor começou pela manhã, às 8:30 da manhã, o culto, cantaram os louvores. O pastor subiu, 800 pessoas sentadas ali. Ele pegou, deu bom dia e tal, e começou a pregação falando assim, meu irmão, você precisa entender uma coisa, você nasceu completo. E aquilo entrou. Pá. Foi uma bomba na minha vida. Essa frase mudou a minha história. O dia que esse cara falou, meu irmão, você precisa entender, você nasceu completo. Quando ele falou aquilo,
Deus pegou 28 anos de evangelho que eu tinha, cheio de dúvidas, de respostas não encontradas, cheio de lacunas, cheio de coisas que eu ficava me questionando, ninguém me explicava. E era como se esse cara tivesse apertado um botão e tudo aquilo sincronizou assim, ó. E aquilo entrou dentro de mim e eu entendi o evangelho como eu sou, quem Deus é, aonde estava Paulo, por que Jesus veio, o que é a graça, o que é o pecado. Foi a partir dali que no outro dia de manhã eu chego na igreja no cinema, de boné, em tempo da Copa do Mundo, e prego o escândalo da graça. Ninguém sabe que um dia antes eu tive essa experiência. E era a introdução da pregação. Só que aquilo entrou tanto dentro de mim que eu saí do meu lugar, fiquei chorando em cima de um sub que tinha 800 pessoas, o pastor pregando e eu chorando em cima de um sub. Porque eu sabia o que aquilo ali estava significando dentro de mim. Eu era filho de pastor, neto de pastor, mas a conta do meu evangelho que eu fui ensinado não fechava. E naquele dia, esse pastor falou assim: a criança que nasceu é o velho que você vai morrer. A única coisa que muda é a maturidade. Aí aquilo caiu a ficha, assim, ele falou assim: você não nasce um mutante, e aí com o tempo você precisa ter uma orelha, agora você vai conquistar outra orelha, daí você vai crescendo e conquista o nariz, daí você cresce mais um pouco, conquista o olho, daí você conquista... E aí ele falou assim: por que na vida espiritual você pensa que é assim? Aí, cara, aquilo entrou dentro de mim, eu criei e eu falei: é isso, a gente é o que Deus diz que a gente é. A partir do dia que a gente nasce de novo, a gente é o ser completo. E a gente não fica conquistando mais um pouco de Deus, agora vou ser mais espiritual, um pouquinho mais espiritual. Não. Você só vai ser um pouquinho mais maduro, menos imaturo, só. Só que entenda que você é perfeito. Você é santo. Você é completo. Não há nada que você possa fazer para ser mais perfeito, mais santo, mais justo, mais completo diante de Deus. E eu concluo com Hebreus 11, que diz assim: ora, a fé, a pistis. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Pois pela fé, pistis significa substância. Pois por essa substância os antigos obtiveram bom testemunho. Pela substância entendemos que o universo foi formado pelo rema de Deus. O universo foi formado pelo rema de Deus. Não existia logos, não existia o grafos, porque não existia nada. Só existia Deus. Só que o rema já era em Deus, já estava em Deus. E pelo rema o universo foi formado. Rema é a revelação do pensamento, o princípio do verbo que estava com Deus e que era Deus e que vinha de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não se via. Deus estava em culto quando ele criou o mundo. Deus estava com o rema. Deus estava em oração com o Pai. Deus Pai com o Filho e com o Espírito. E nessa noite meu desejo é que você saia daqui nunca mais perdendo o culto. Você pode estar lá na cozinha, mas você está em culto aqui. Você pode estar lá no estacionamento, mas você está em culto aqui. Você vai lá no cinema, mas você está em culto dentro do cinema. Não perca o culto. Não perca o culto. Cuidado com o teu celular. Cuidado com o teu filho te chamando o tempo inteiro. Põe ordem no teu filho. Põe ordem no seu celular. Eu não estou dizendo que você não pode se mexer. É o contrário. Aí que você pode fazer o que você quiser. Desde que você esteja em culto. Desde que a sua motivação, a sua consciência esteja plena naquilo que Deus está fazendo aqui e agora. Domingo de manhã, dentro da sua home church. Comunhão, oração e revelação. As três coisas carregam piedade em comum. Piedade significa reverência profunda. E aonde tem culto, precisa ter reverência. Portai-vos com temor e tremor. E isso não é medo, isso é reverência. Existem algumas coisas que você não faz no culto porque você não tem coragem. Por quê? Porque eu tenho reverência.
Momentos que você levanta, que você chega, momentos que você mexe nas coisas, que você fala alto, que você cochicha. Às vezes é falta de culto. Se tivesse em culto, você não falaria desse jeito. Se você estivesse sacando o que está acontecendo, você não levantaria nessa hora. Se você tivesse ouvido a mensagem até o fim e tivesse pego a revelação dela, você não teria tanta pressa de ir embora quando termina. Já percebeu? Termina a pregação do cinema, 20 pessoas já começam a descer as escadas e falam, cara, que demônio é esse? O culto só tem 1h30. E a pessoa não tem nada o que fazer em casa, porque é domingo, mas tá com pressa de não fazer nada. Outro dia um cara falou, não, lá em casa é meio-dia o almoço. Eu falei, cara, mas meio-dia o almoço? Você tá atrasado em que se é o dia do Senhor? Qual é a pressa de fazer o almoço meio-dia se é o dia do Senhor? E você está terminando um culto com pressa para chegar no horário no almoço no dia do Senhor. O Senhor está por fora. Diga comigo, eu não perco mais o culto. E não é mais sobre você estar fazendo ou não fazendo. É sobre você sempre identificar Jesus na sala. Na comunhão. É você pegar a revelação. É você entender o que foi dito. É você estar na pauta do que estão falando. É você falar, viu, vamos orar mais. Quero orar. É você se colocar em oração. É você falar, eu escutei, deixa eu orar. A gente tem medo de falar sobre as coisas do céu para as pessoas da terra. Sabe por quê? Porque a gente não tem o hábito de orar. Porque se você tivesse o hábito de orar, você vai chegar para uma pessoa, você não vai falar para a pessoa. Você vai começar a ouvir o céu e falar assim, você é tão incrível, você é maravilhoso. Há uma glória sobre você. Só que eu estou escutando o céu falando dela. Só que é óbvio que se eu procurar nela isso, eu vou passar vergonha, porque eu não estou vendo a glória nela. Eu não estou vendo o céu nela. E por isso que a gente tem que inverter a oração. A oração é você falar para a terra o que você viu no céu. Pare de falar para o céu aquilo que o céu está vendo. Porque daí a gente é pateta. O céu está vendo. Deus, olha os terremotos. Deus, olha a guerra. Deus, olha e Deus ali. Valeu, fera. Obrigado por ter avisado. Se eu não me avisasse, você teria visto lá. Ore pelo Himalaia. Ore. O que eles estão dizendo? O que é orar? Fala, Deus, cuida do Himalaia para que eles não morram. A gente tem que mudar, inverter o polo. Himalaia, chegou o teu tempo. Himalaia, essa é a tua hora. Himalaia, Deus está com você. Himalaia, Deus está fazendo algo aí nesse país. Só que não, a gente está se borrando nas calças que vai cair a outra montanha para baixo. E a gente ora com medo, ora com vergonha, ora com culpa, ora com trauma, ora com constrangimento, ora por... E não, a gente precisa orar. Uma das coisas que eu mais aprendi é fazer culto de olho fechado. Porque às vezes é difícil você achar o culto dentro do culto. A coisa está tão zoada, bagunçada, que aquilo sobe na carne, assim. E daí para mim, segurar a carne, eu só fecho o olho. Eu vou ficar de olho fechado. Não vou olhar para nada, não vou olhar para ninguém, não vou olhar para o som, não vou olhar para nada. Ali eu entro em culto de novo. Irmão, quando tiver difícil de cultuar, fecha o olho. Fecha o olho e começa a ver. Começa a ouvir. E de repente tua boca canta, tua boca ora, tua boca fala em línguas, tua boca pede perdão, tua boca fala, putz, que ignorante que eu fui hoje com minha esposa. E você entra em culto. Amém? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por essa igreja que tem paciência de me ouvir. Pai, que essa noite, Pai, nosso coração seja reposicionado nesse lugar, Senhor, de reverência profunda. Nós somos portadores de cultos. Pai, que daqui, Senhor, saiam muitos e muitos cultos, aonde a Tua comunhão, ela não tem mais expediente, aonde a oração, ela não tem mais, não pede mais licença, ela não espera o momento da oração. Pai, onde a revelação, Pai, ela salta à vista daqueles que estão depositando fé. Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos a substância da fé. Hoje nós podemos operar, Senhor, com uma palavra que é iluminada pelo Teu Espírito, uma palavra que funciona, uma palavra, Senhor, que levanta, uma palavra que consola, uma palavra que transforma, uma palavra, Senhor, que quebra, uma palavra que proíbe, uma palavra, Senhor, que é suficiente, Pai,
Pai, nessa noite, Pai, encontre em nós homens e mulheres que carregam culto ao Senhor. Que os nossos cultos, Senhor, eles se transformem, Pai. Que os nossos cinemas pela manhã, Senhor, sejam sacudidos, Pai, por um culto que é agradável ao Senhor, aonde há comunhão uns aos outros, aonde nós ouvimos o céu, Pai, e proclamamos aquilo que temos visto e ouvido, Pai. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua igreja. Obrigado, Senhor, por esse tempo que nós estamos vivendo. Pai, nos acelera, Pai, na consciência daquilo que o céu está fazendo em respeito ao mundo que nós estamos vivendo. Nós, Senhor, queremos sintonizar, Senhor, cada dia mais, Pai, aquilo que o Senhor está dizendo, fazendo, ouvindo e tramando para os próximos dias. Nós oramos, Senhor, por cada igreja aqui representada. Nós declaramos, Pai, que essa palavra, Senhor, encontra lugar, Pai. Igrejas que se reúnem com 5, com 15, com 150. Pai, que o culto seja emblemático, que o culto seja marcante. Pai, que cada encontro informal, formal, no domingo, na sexta, na quinta, na quarta de manhã, que sejam, Senhor, encontros gloriosos, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa noite, Pai. Obrigado, Pai. Aleluia. Aleluia. Chorabalassuri catalamas. Irabassuri cataramas. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua presença. É a Tua presença que faz toda a diferença. Nós queremos, Senhor, andar na Tua presença. E a Tua palavra diz: anda na minha presença e ser perfeito. Somos perfeitos, Senhor, por sermos influenciados pela Tua presença, Pai. Deus, obrigado, Pai, por essa noite. Se está aqui alguém enfermo, Pai, nós declaramos, Pai, hoje é uma noite oportuna de milagre. Se está alguém entristecido, Pai, que haja uma porção dobrada de alegria, Espírito Santo. Se tem alguém fraco no nosso meio, Pai, declaramos a força do Teu Espírito, a alegria do Senhor, Pai. A alegria completa do Senhor. Nós declaramos, Pai, que nós já estamos vendo, Senhor, os nossos cinemas sendo verdadeiras cruzadas de salvação e milagres, Pai. Nós queremos, Pai, que sejam verdadeiros focos de avivamentos. Não, Senhor, de multidões, mas aonde o Teu Espírito, Ele se levanta em culto aos domingos de manhã, que aqueles que estão ali, Pai, saem sendo testemunhas oculares de um evangelho que é poder de Deus, um evangelho que carrega o reino de Deus. Pai, obrigado, Pai. Declaro uma noite, Senhor, de alegria em casa. Declaro lares ajustados. Pai, eu declaro, Senhor, o coração dos pais se curvando aos filhos, coração dos filhos curvados aos pais. Pai, eu declaro, Senhor, unidade nos matrimônios aqui representados. Pai, eu declaro, Senhor, que as casas que estão aqui representadas são casas de fortaleza, Senhor. São aqueles casas que refletem, Pai, a justiça do reino. Casas, Senhor, que carregam todos os desafios de uma casa comum, mas que tem a resposta de uma casa que carrega a presença de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre vocês, e que a paz que excede todo entendimento guarde o coração, a mente de vocês devidas a Cristo Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.